Vamos de porção de fé da palavra de Deus? Nós queremos continuar hoje, sim, falando dos 5 sentidos na vida do crente. Nós já falamos de tato, nós já falamos de paladar e hoje nós vamos falar de audição. Isso, ouvir a voz de Deus. Não tem coisa mais maravilhosa, amados, do que ouvir a voz de Deus. Livro de 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 12, está escrito: E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Nós estamos encontrando aqui a porção da palavra de Deus, onde conta a história de Elias, e quando se escondeu na caverna, o Senhor se manifestou através de uma voz. E Elias ouviu a voz de Deus. Em um momento angustiante da sua vida, em um momento difícil da sua vida, Elias teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Ei, você quer ouvir a voz de Deus? Esteja atento àquilo que Deus quer falar. Você quer ouvir a voz de Deus? Esteja atento àquilo que Deus tem para dizer. Nem que para você não tenha lógica, nem que para você não tenha sentido, mas obedece à voz de Deus. Ouve a voz de Deus, usa esse teu sentido, aleluia, para que Deus possa falar com você e você possa prontamente dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia. Nós encontramos também em 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 7, diz: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Em 1 Samuel nós encontramos um menino, Samuel, que Deus chama ele pelo nome. Coisa linda. Mas Samuel não conhecia a voz de Deus. Tem tanta gente que não conhece. Tem tanta gente que nunca teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus. E sobre essa experiência de ouvir a voz de Deus, eu tenho algo comigo. Eu gosto muito de conversar com Deus, de dar bom dia à Trindade todos os dias, independente do lugar onde eu esteja, independente da região onde eu esteja. Eu já morei em 5 estados, eu estou morando no 6º estado da nação brasileira, mas eu tenho comigo que todas as manhãs, quando eu acordo, eu procuro uma janela, eu procuro uma frestinha para me olhar para o céu e dar bom dia. Bom dia, Deus, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. Sim, é um hábito que eu tenho há muitos anos. E eu morava na favela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. E uma certa manhã eu acordei atrasada, eu trabalhava na Barra da Tijuca e eu tinha que pegar o ônibus às 6 da manhã para mim não chegar atrasada no escritório. E naquele dia eu esqueci de cumprimentar a Trindade. E corri para o banheiro e quando eu estava lavando meu rosto, eu ouvi uma voz mansa, suave, a voz mais linda que eu já pude ouvir na minha vida. E aquela voz disse: bom dia, Dani. E eu tomei um susto, porque eu nunca tinha ouvido dessa forma, eu nunca tinha ouvido dessa maneira. E eu abri o box do banheiro rapidamente para ver se tinha alguém. Abri a porta do quarto, fui a porta do banheiro, eu abri. Eu fui no quarto da minha mãe, ela dormia. E os demais da minha casa já tinham saído para trabalhar. Eu voltei para o banheiro e continuei a minha higiene pessoal. E a voz repetiu suavemente: bom dia, Dani. Você esqueceu de me cumprimentar hoje. Amados, quando eu ouvi aquilo, dentro de mim se derreteu Ranabadagassori Andremas. E eu saí correndo para a janela do apartamento. Morava de 2º andar. E eu gritei para a favela todinha ouvir: bom dia, Deus. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. E aquele dia foi inesquecível. Pense aí. O ano foi 1997 e eu nunca esqueci desse momento. E não tem uma vez que eu não fale nele que o meu coração, aleluia, não se emocione. Que a minha alma não se alegre pelo privilégio. Daquele dia em diante, eu soube discernir a voz do Espírito. Deus já havia falado comigo dentro do meu coração. Deus já havia falado comigo de outras formas. Mas naquele dia eu pude literalmente ouvir a voz de Deus. E foi a primeira de muitas e muitas oportunidades que eu tive. O que eu quero dizer para você com esta porção de fé é que o Senhor fala. Ei, usa os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus. A gente ouve tanto barulho, a gente ouve tanto som, aleluia, que não edifica. A gente ouve tantas coisas que não nos faz bem. Ei, ouve a palavra de Deus.
ouve a voz de Deus. Samuel não conhecia. Ele pensava que era Eli que estava chamando. Mas Samuel, aleluia, passou a conhecer ainda criança a voz de Deus, porque Deus o chamou pelo seu nome. Eu já contei muitas vezes essas experiências. Eu já falei muito sobre isso, aleluia, nas oportunidades que eu tive de ministrar. E eu lembro que uma certa ocasião eu contei numa congregação. E o dirigente não acreditou nisso. E ele passou uma grande luta. Uma grande luta. E ele disse que uma madrugada o Senhor chamou ele pelo nome dele. Viajei naquela época. E eu, quando voltei, ele me convidou para pregar na igreja dele. E quando eu terminei de pregar, ele pegou o microfone e disse: eu quero confessar algo. Da outra vez que você veio aqui antes de viajar, você contou aquele testemunho que Deus te chamou pelo nome. Eu não acreditei. Mas na luta que eu passei agora, aleluia, enquanto você estava viajando, o Senhor me chamou pelo meu nome. E eu agora sei que Deus chama pelo nome. Ei, tenha essa experiência. Busque ter intimidade, busque ouvir este sentido, aleluia, ouvir a voz de Deus, busque usar este sentido para glorificar o nome do Senhor. Amanhã a gente continua falando dos 5 sentidos na vida do crente. Que Deus possa abençoar a tua vida hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.